Boa tarde a todos. Vamos dar agora continuidade ao 10º Fórum Baiano de Economia Aplicada, que este ano tem como temática a economia digital. Este é um evento organizado pela SEI, a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, e pelo Grupo de Pesquisa em Economia Aplicada da UFBA. Eu me chamo Estélio Lombardi, sou professor de Economia da UFBA e serei o mediador da palestra de encerramento deste primeiro dia do fórum e contarei com a ajuda de Ronison Lucas, aluno do curso de doutorado em Economia da UFBA. Convidamos a todos e todas a assistirem agora a palestra Data Science na formação do economista, que será ministrada pelo professor doutor Alessio Tony Cavalcante de Almeida. Fazendo as devidas apresentações, o professor Alessio possui graduação em Sistemas de Telecomunicações e em Ciências Econômicas, com mestrado em Economia de Empresas e doutorado em Economia Aplicada pela UFPB, atua como professor na Universidade Federal da Paraíba, é membro permanente nos programas de pós-graduação em Economia Aplicada e em Economia do Setor Público, é coordenador do curso de graduação em Ciência de Dados para Negócios e coordenador do Laboratório de Economia e Modelagem Aplicada, o LEMA, e nos últimos anos coordenou e participou de projetos fomentados pelo IPEA, CNPq, Unesco, BID, FAPESC, FAD, FUNETEC, TCE-PB, TCE-TO, Fundep, entre outros, com experiência em pesquisas e desenvolvimento de sistemas na área de monitoramento e avaliação de projetos e políticas públicas. Boa tarde, professor Alessio. É um grande prazer ter o senhor aqui conosco. E passo agora a palavra para que o senhor possa dar início à sua apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite, viu, Estélio? É um prazer estar podendo participar desse evento importantíssimo que existe. Eu acho que ele não está... Eu acho que pelo potencial do evento, ele é muito mais do que uma análise para a Bahia. Eu acho que ele é mais um evento regional do Nordeste, ou seja, eu acho que tem uma força muito grande. Desde quando eu estava na época do mestrado, eu sempre participei e agora tenho esse prazer de estar com vocês agora fazendo essa apresentação sobre essa parte que eu venho trabalhando muito nos últimos anos, que é essa integração dessa abordagem econômica com ciência de dados. Então, é uma honra e espero fazer essa contribuição. Estélio, era só para pedir agora para fazer a apresentação, tá certo? Vou iniciar aqui. O grande objetivo agora é assim, eu vou trazer alguns conceitos básicos de ciência de dados, mostrar como eles podem se relacionar na formação tradicional do economista e também, mais ao final, trazer alguns exemplos de aplicações em ciência de dados que eu tive o prazer de participar ativamente no desenvolvimento e coordenação dos projetos, tá? Então, inicialmente, eu vou apresentar rapidamente as linhas, um cronograma básico para entender as linhas de atuação que hoje eu venho trabalhando fortemente. Então, há muito tempo eu tenho trabalhado na área de microeconomia, mais especificamente na parte de microeconometria. Então, essa é a base da minha formação. Então, nesses últimos quase 20 anos que eu tenho trabalhado na análise econômica, então, eu sempre puxei para essa perspectiva microeconômica. Então, a perspectiva microeconômica, nessa parte específica de microeconometria, ela sempre teve o desafio de trabalhar com dados, seja os dados que a gente chama de microdados. Então, eu sempre fui apaixonado em trabalhar com esses dados do IBGE, censo demográfico, os microdados da PNAD, da POF. E aí a gente foi expandindo as bases para os registros administrativos, como os dados do INEP, como Censo da Educação Básica, Censo Superior. E assim, a evolução dos trabalhos e a necessidade de manipular cada vez mais bases de dados foi requerendo também outras habilidades. E uma das habilidades que eu
também trabalhei muito nesses últimos anos foi relacionado à parte de modelos de inferência causal, né? Avaliação de impacto, tentar determinar relações de causa e efeito. Então, é uma abordagem que, nesses últimos 20 anos, eu venho trabalhando fortemente. E, nos últimos 8 anos, 10 anos, eu comecei a fazer vários projetos na área de monitoramento e avaliação de políticas públicas, com o Tribunal de Contas do Estado, com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, com o próprio IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, essa é a primeira parte da minha história, assim, uma linha que eu gosto muito. E nos últimos 6, 7 anos, eu comecei a agregar aquilo que eu falei para vocês, né? Então, essa necessidade de trabalhar com volumes de dados cada vez maiores, com bases cada vez mais frequentes, fez com que se houvesse a necessidade de a gente conseguir ter habilidades de trabalhar com a parte de extração, tratamento e carga, né? Que na literatura de engenharia de dados é conhecido como ETL. Então, esse processo ele é muito importante porque, a depender do volume de informação que seja trabalhada, até um ordenamento, um cálculo de uma média, ela precisa de toda uma engenharia computacional para que a gente consiga, de fato, extrair a informação. Um outro pilar que eu fui também agregando à minha formação ao longo do tempo foi a parte de Big Data conectado a modelos de preditivos, né, de inteligência artificial. Tanto os modelos não supervisionados, né, que é muito importante, sobretudo para a gente fazer uma exploração, identificar de forma específica alguns comportamentos nos dados, e também modelos supervisionados de predição. E uma etapa também que eu venho trabalhando fortemente, junto com o Laboratório de Economia e Modelagem Aplicada, né, que é um laboratório que eu coordeno aqui na UFPB, é também o desenvolvimento de sistemas de BI, de Business Intelligence e também de Business Analytics, né, para justamente a gente conseguir apresentar as informações trabalhadas. E aí, dentro, né, dessa perspectiva de experiências, de projetos envolvendo ciência de dados, eu vou listar aqui para vocês alguns exemplos, né, de projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente na coordenação e desenvolvimento desses projetos. Então, dois projetos que eu posso citar aqui que têm um alto impacto social foram esses dois, que também a gente tem alguns projetos bem interessantes na área de inteligência artificial, na Secretaria de Educação do Estado, aqui da Paraíba, para prever evasão no ensino médio. Então, quando o aluno ele faz a matrícula, né? Então, quando o aluno faz a matrícula e com base no histórico, com base nas informações pretéritas, com base no desempenho que ele tem, com as faltas, desempenho ao longo do semestre, então, com base em um conjunto informacional disponível nos registros acadêmicos e cadastrais da Secretaria de Educação aqui do Estado, a gente começa a também ter informações sobre previsão, né, daquele aluno X evadir e também informar quais são os potenciais motivos da evasão para tentar subsidiar medidas aí preventivas para mitigar esse problema. Então, é só um exemplo. Também tem modelos de notificação de mudanças de trajetória, então você tem todo o histórico de desempenho escolar do aluno, e aí, a partir do momento que você detecta mudanças, né, quebras estruturais na trajetória de desempenho do aluno, né, a escola, o diretor, a gestão da Secretaria de Educação, ela é notificada e faz um alerta para entender o porquê está acontecendo essas reversões de trajetória. Então, são exemplos que nós estamos trabalhando. Também o Paraíba Inteligente, ele tem um módulo específico de acompanhamento de todas as metas do Plano Estadual de Educação, né, que é um plano que ele tem até mais metas do que o Plano Nacional. Né, o Plano Estadual tem mais metas, são 25 metas, e a gente consegue também fazer esse acompanhamento de todos os indicadores de todas as metas e verificar como está a trajetória, né, por estado, por município, por regional de ensino, por escola. Então, é um acompanhamento que também é feito nesses aplicativos. Então, tem vários exemplos de sistemas que foram feitos nesses últimos 10 anos, e todos eles utilizam, né, esses conhecimentos aí que envolvem, né, esses 6 pilares de atuação que eu citei ainda há pouco. Então, para iniciar a nossa conversa, né, eu vou fazer 2 perguntas iniciais. Né? Então, para a gente refletir. A primeira pergunta, né, qual é o impacto
do Big Data e da inteligência artificial na economia mundial. Então, primeiro, a gente sabe que o Big Data e a inteligência artificial, eles são dois fenômenos que estão ocorrendo de forma paralela, né? E eles estão agregando o que se chama de indústria 4.0. Então, essas ondas de transformação, elas têm um potencial impacto gigantesco e também elas são ditadas, né, como o motor do crescimento econômico global nos próximos anos. Então, hoje a gente já consegue verificar, né, várias empresas do setor de tecnologia dominando no valor de mercado, na geração de valores e também em serviços diferenciados que são disponibilizados para o cidadão e para as empresas. Então, de fato, né, pegando várias estatísticas, a gente consegue observar, né, o potencial impacto econômico, né, dessas ondas de transformação que estão ocorrendo aí nos últimos anos e também tudo indica que vai, né, ser persistente nas próximas décadas também. Tá? Então, é de fato uma mudança na estrutura econômica, né, desde empresas, cidadãos, gestão pública. Então, o impacto, né, do Big Data, da inteligência artificial, dos sistemas de inteligência artificial, eles tendem a gerar impactos aí multidimensionais na economia global. Uma outra pergunta também relacionada a isso, então, se o Big Data e a inteligência artificial são o motor do crescimento econômico, né, tudo indica que será, né, o motor do crescimento econômico nas próximas décadas, nos próximos anos. Aí uma outra pergunta também de curiosidade, né? Então, quantos dados, né, já que eu estou em um cenário de geração de informação, né, por diferentes fontes, né? Então eu tenho as fontes de redes sociais, as fontes de uso de GPS, de celular, de internet das coisas. Então eu vou ter relógio inteligente, vou ter dispositivos, né, da casa, geladeira, fogão, televisão, com também IoT, na internet das coisas. Então tudo isso vai gerando informação, né, quase que instantânea. Então algumas estimativas mostram, né, que o volume de dados gerados em um minuto é substancial. Né? Então, por exemplo, se a gente for considerar um número de visualizações de vídeos no YouTube em um minuto, é 4,5 milhões aí na estimativa que foi feita em 2019. Né? Compras online, uso do Instagram, Twitter, né? Uso de procuras no Google, né? Fazer requisições no Google de perguntas. Então, em apenas um minuto, aí você tem mais de 3,8 milhões de requisições de buscas no YouTube. Então, a gente consegue ter uma multiplicidade de informações sendo geradas, né, em diferentes fontes, e isso vai, de alguma maneira, também gerar, né, outras oportunidades de análise, seja para análise social, seja para análise econômica. Né? Então, a estimativa, né, de geração de dados por pessoa e por minuto, criação de dados por pessoa e por minuto, é de aproximadamente 2 megabytes. Então, cada pessoa no mundo, em cada minuto, gera 1,7 megabytes. E também, se a gente for levar em consideração o volume de dados criados diariamente, é até difícil da gente mensurar, né? Essa unidade de medida, quintilhões, né? Quintilhões, só para vocês terem referência, eu coloquei até aqui, um megabyte é como se fosse 10 elevado a 6 bytes, né? 10 elevado a 6 bytes. 1 gigabyte, 10 elevado a 9, 1 terabyte, 10 elevado a 12. 1 quintilhão é 10 elevado a 18 bytes. Então, veja que esse é o volume de dados criados diariamente, ou seja, é um volume substancial. Então, no cenário que nós estamos hoje, né, o novo ouro da sociedade são os dados. Né? Então, essa é o que se chama a nova fase da revolução industrial. Então, nesse cenário, nós estamos aí nesse evento, né, que tem, inclusive, como um tema central a economia digital. Então, na economia digital, os dados são os ativos mais valiosos, né, para todo mundo, para todas as organizações. E aí, para a gente conseguir ter dados sendo usados de forma eficiente, né, otimizando, ou seja, para que dados? Qual a importância dos dados serem ativos valiosos? É justamente para a gente conseguir gerar decisões ágeis, evidências, né, que consigam, de fato, subsidiar a melhor tomada de decisão possível. Seja para decidir onde você vai fazer a logística de entrega do produto A, né, em uma determinada residência, ou seja, qual é o caminho que otimiza
e chega ao menor custo e ao menor tempo. Então, eu tenho que ter uma série de informações em tempo real, trânsito, clima, e aí você consegue mapear todas as informações e gera a melhor rota, a rota mais eficiente, a rota que gera uma maior economicidade e, consequentemente, vai gerar um benefício maior para o consumidor, né? O consumidor vai ter acesso àquele produto a um tempo mais rápido, por exemplo. Então, o dado ele vai ser usado de forma ágil e inteligente para subsidiar as decisões. Então, os dados eles têm, né, essa potencialidade aí de gerar vários possíveis impactos, né, em várias possibilidades de negócio, seja economia de tempo, seja a criação de novos produtos e serviços, né, como a gente teve nos últimos anos, 2 grandes aplicativos, né, que geraram um impacto bem substancial, como o iFood, o Uber. Então, eu posso ter aí várias possibilidades de impacto e utilidades geradas a partir desses ativos que hoje são bastante valiosos. E aí, nesse cenário, surgiu, né, uma nova área de conhecimento, que é a chamada ciência de dados. Então, como o nosso foco hoje da nossa conversa agora é falar sobre o data science na formação do economista, então a primeira pergunta é: o que é ciência de dados? Né? O que é ciência de dados? Então, eu trouxe aqui alguns conceitos, né, mas eu posso simplificar essa conceituação. Vários livros, vários autores, eles meio que dizem que a ciência de dados é uma ciência multidisciplinar, né? É uma ciência interdisciplinar. Basicamente, ela vai envolver, né, competências de ciência da computação, matemática e estatística e também conhecimentos na área de business, na área de negócio. Então, eu tenho que ter essas três formações, né, que vão se interagir e gerar o que se chama data science. Então, o data science, ou seja, não é que o cientista de dados ele precisa dominar toda a competência de um cientista da computação. Ele também não precisa conhecer toda a parte relacionada, né, às teorias e modelagens matemáticas e estatísticas. Ou seja, ele tem que ter algumas habilidades, né, da área de matemática e estatística, algumas habilidades na área de computação, né, na área de TI, na área de tecnologia da informação, e algumas habilidades na área de negócio. Então, se a gente pensar hoje na formação tradicional do economista, então o economista ele tem informações, né, acerca, né, sobre o funcionamento da economia, sobre finanças, sobre, né, administração, sobre contabilidade. Então, existe um núcleo, né, de business, né, na formação do economista, né, que ele já gera uma parcela importante desse diagrama de Venn. Também tem conhecimento na área de matemática e estatística, né? Então, você tem lá algumas habilidades que já são requeridas nas formações do economista, né? Econometria, tem a parte de introdução à estatística, probabilidade, cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, análise matricial. Então, essas habilidades também já são, em alguma medida, vistas numa formação tradicional em economia. Pensando, né, na maior, entre aspas, né, assim, que a gente precisaria aprimorar de competências, seriam justamente as habilidades de lógica, de programação, banco de dados, que são habilidades que estão relacionadas à TI, né, à tecnologia da informação. Então, a mescla dessas competências necessitaria, né, gerar uma interseção, e a interseção dessas competências seria o que a gente chama ciência de dados. Então, pegando aqui a definição do Provost e Fawcett, 2016, ele define ciência de dados como campo interdisciplinar que usa métodos científicos, processos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimento útil a partir de dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Então, se a gente for resumir a definição do que é ciência de dados, ou seja, ciência de dados é a utilização de método, né, de questões científicas para extrair conhecimento útil, a partir de dados. Sendo que aí os dados, eles podem, assim, geralmente, né, a gente na área da economia está muito relacionado a fazer trabalhos, a fazer projetos utilizando dados estruturados, né? Dados estruturados em planilhas, dados estruturados em arquivos CSV, dados estruturados em arquivos
que tenham já uma pré-formatação bem definida, né, pelo IBGE, pelo INEP, pelo DataSUS. Então, a grande questão é que a extração desse conhecimento ele também pode acontecer com outras estruturas de dados. E para vocês terem ideia, hoje, 80% ou mais dos dados gerados, ou seja, daqueles 2,5 quintilhões de dados gerados diariamente, mais de 80% desses dados são dados não estruturados. Então, a gente tem que ter a habilidade de também trabalhar com dados que não são facilmente, né, assim, você não consegue extrair informação diretamente, tem que fazer uma série de processamentos e preparações para, de fato, conseguir fazer a aplicação dos modelos. Então, é uma primeira etapa. Então, eu trago aqui para vocês uma descrição rápida do que seriam dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Então, por exemplo, o que seriam dados estruturados nessa área de ciência de dados? Então, uma primeira coisa que a gente já pode destacar é um outro ponto também que merece atenção, é que muitas vezes os dados que vão ser trabalhados, eles estão em formato de banco de dados. Então, ele vai estar geralmente em chamadas bases relacionais. Então, se a gente for trabalhar, por exemplo, com dados de registros acadêmicos da UFBA ou da UFPB, eu posso falar aqui da UFPB que eu tenho vários trabalhos usando dados acadêmicos da universidade. Então, a base de dados da UFPB ela está em um banco de dados relacional PostgreSQL, né? Um SGBD open source gratuito. Então, para a gente e gerar informação sobre evasão, sobre efeito de cotistas, né, gerar previsão de retenção em disciplinas aqui na universidade, a gente precisa alimentar o modelo a partir desse banco de dados que está organizado em uma base relacional. Aí, mais uma vez, às vezes esse tipo de competência é uma competência que se vê na área de TI, na área de tecnologia da informação, né? A linguagem SQL. Então, tem que ter esse tipo de conhecimento para trabalhar com uma série de informações que são chamados dados estruturados, que são modelos de ação pré-definidos em linhas e colunas. Então, você tem lá as colunas com o nome das variáveis, você tem a informação da linha. Então, são aquele tipo de dado que a gente já tem uma certa familiaridade, né? É aquilo que a gente mais ou menos já pré-define lá no Excel, linhas e colunas. Então, esses seriam mais ou menos a forma de dados estruturados, com apenas um único detalhe, é que esses dados estruturados, eles também podem estar dispostos também em bases relacionais que vão requerer um conhecimento em linguagem SQL, né, uma linguagem, né, de consultas relacionais. Uma outra estrutura de dados também que tem uma geração, como vocês viram, né, Instagram, Twitter, YouTube, né, são geralmente redes sociais cujo enfoque deles é imagem, áudio e vídeo, né? Então, você tem uma série de informações importantes, né, de imagens, áudio e vídeo sendo retratados segundo a segundo, né, em toda a rede mundial. E aí, como é que a gente pode também gerar esse tipo de informação para ver, por exemplo, o sentimento da sociedade em relação a algum tema, né, em relação a investimento, em relação à disposição à compra. Então, talvez usar essas imagens, né, que estão lá no Instagram, no próprio Twitter, no próprio YouTube, né, vídeos, os textos, os comentários. Então, essa parte desses dados, elas podem ser bastante úteis, né, para gerar conhecimento e também fazer, inclusive, modelos de previsão, né? Então, é possível também fazer modelos de previsão econômico do PIB, né, da incerteza econômica, usando também informações que estão sendo, né, discutidos, né, em tempo real nas redes sociais. Então, isso é uma agenda também que vem ganhando muito destaque. Mas, mais uma vez, para a gente conseguir trabalhar com esses dados não estruturados, é preciso ter, né, todo uma ciência, um cuidado específico de tentar gerar informação a partir de uma imagem, a partir de um vídeo. Então, como é que eu consigo extrair um dado útil a partir de uma imagem, a partir de um vídeo? Então, tem todo um processo aí de preparação e engenharia de dados que permita, de fato, a gente conseguir fazer a aplicação dos modelos, né, de inteligência artificial. E também tem os chamados dados semi-estruturados, né, que aí você tem essas formatações que são bastante recorrentes hoje, né, em termos de organização de base de dados semi-estruturados, como a JSON,
XML e HTML, né? São estruturas de dados semi-estruturados. Eles têm estruturas complexas, mas você consegue ter uma relação lá de orientação, de conseguir encontrar as chaves, os valores, e você consegue operar relativamente mais fácil esse tipo de informação do que num ambiente de dados não estruturados, tá certo? Então, a Oracle, né, que é uma importante empresa de tecnologia, estima que 80% das informações relevantes para os negócios estão dispostos em dados não estruturados. Então, mais uma vez, a necessidade da gente conseguir entender como isso funciona. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de dados estruturados e dados não estruturados. A gente pode fazer aqui um exemplo para assistência à saúde, por exemplo. Então, eu vou ter dados estruturados. O que seriam os dados estruturados na assistência à saúde? O próprio cadastro do Sistema Único de Saúde, né, do cartão do Sistema Único de Saúde, que vai ter lá o CPF, nome, endereço e outras informações do usuário. Eu também tenho um banco de cadastro dos planos de saúde. Eu tenho lá as informações dos procedimentos ambulatoriais, né, de atendimento à atenção básica, o cadastro do SENES, dos estabelecimentos de saúde, com número de leitos, número de equipamentos. Então, tudo isso são dados estruturados que já estão disponíveis, por exemplo, no DataSUS. Entretanto, existe uma série de informações não estruturadas que poderiam ser muito relevantes para tomar decisão, por exemplo, de políticas de saúde. Por exemplo, como as anotações dos médicos, né? As anotações dos médicos, as receitas médicas, né, que foram escritas, que foram passadas para os usuários, os exames de raio-x, que são as imagens, exames de coração, ou seja, você teria toda uma série de informação que poderia ser imputada e gerar também conhecimento você e, consequentemente, geração de novas informações úteis para a tomada de decisão. Aqui está um mapeamento só para vocês entenderem o que é ciência de dados, ou seja, o que envolve a ciência de dados, né? Porque geralmente a gente fica muito associado, quando houve ciência de dados, aos modelos de machine learning. Né? Ciência de dados é modelo de machine learning, é árvore de decisão, é árvore de regressão, é floresta aleatória, é redes neurais. Mas a ciência de dados, ela envolve todo o processo de produção dos dados, ou seja, desde a parte de produção, armazenamento analítico, análise de dados e visualização. Então, a parte dos modelos de machine learning, aqueles tradicionais que eu falei agora, eles estão apenas aqui nessa aba de análise de dados e análise implícita. Né? Então, ou seja, a ciência de dados ela é muito mais ampla do que simplesmente a modelagem, né, de modelos e algoritmos associados a machine learning, seja aprendizado supervisionado ou não supervisionado. Então, existe toda aí uma etapa, né, várias etapas de governança que vão envolver também a parte de produção de dados. Então, essa é o mapeamento relacionado, né, ao data science, tá certo? Então, a análise de dados, que é uma etapa, né, que particularmente a nossa área de economia tem, né, um enfoque muito grande, inclusive tem uma disciplina específica para análise de dados, que é a econometria. Né? Então, a gente tem, geralmente, quando o economista vai iniciar a integração com essa área de ciência de dados, ou seja, quando o data science vai ingressar na formação do economista, geralmente, provavelmente, o pontapé inicial dessa conversa, né, ou seja, a porta de entrada para essa relação, é justamente relacionando aqui ao processo de análise de dados. Então, a análise de dados, eu vou ter essas três divisões básicas: análise exploratória, análise de dados, né, para gerar conhecimentos e modelos explícitos, e a chamada análise implícita de dados. Então, nessa parte aqui específica, né, de análise implícita, é que a gente vai ter os modelos estatísticos e aqueles algoritmos mais sofisticados, né, como eu já falei, para identificar e classificar comportamentos, prever comportamentos, fazer recomendações. Então, geralmente, a análise de dados no comportamento implícito vai ser justamente ela que está associada à construção especificamente, né, geralmente é muito associado ao data science, aos modelos preditivos, né, né, prever comportamento, prever receita, prever decisão de compra, prever decisão de consumo, né, do usuário. Então, essas informações elas estão sempre associadas, né, aos modelos de análise implícita. Já nos modelos de análise explícitas, são modelos mais simples,
Mas a depender da decisão que vai ser feita, elas podem ser muito relevantes. Ou seja, você quer saber, por exemplo, quais são os produtos que têm maior recorrência de vendas na Bahia, por exemplo. Ou seja, quais são os produtos, quais são os setores, quais são o tipo de atividade que mais tem recorrência de vendas minuto a minuto na Bahia. Então, a gente poderia pegar, por exemplo, o comportamento aí das notas fiscais eletrônicas para gerar esse tipo de informação. Então, aí a gente teria, né, essas simples informações, gerando filtros, ordenamento, criando informações mais básicas, já poderiam também gerar e agregar bastante conhecimento. Né? Então, o processo de data science ele vai incorporar, né, essas 5 fases: produção de dados, armazenamento analítico, análise de dados e visualização. Se a gente for colocar aqui em fluxograma, né, então quando eu vou fazer um projeto em ciência de dados, geralmente um projeto em ciência de dados ele vai ter 8 etapas, né, de execução. A primeira, que é bastante importante, é saber o que vai ser feito. Né? É saber o que vai ser feito, qual é a questão-chave da análise, quais são as perspectivas que vão ser desenvolvidas. Né? Então, eu tenho que definir efetivamente qual é o problema de análise. Então, essa parte é bastante importante, porque se você não tiver um norte bem definido, consequentemente, a informação que vai ser gerada, ela vai ser uma informação que não vai, de fato, atender à expectativa que se queria no início. Então, é importante ter esse planejamento inicial. Então, geralmente tem a questão do negócio, então você define efetivamente o problema que vai ser investigado, gera-se os insights, né? Pode ser teóricos, com a experiência de vivência prática, então gera os insights possíveis relacionados àquela questão do negócio, verifica se existem dados que dão suporte a esses insights para responder à questão do negócio, vai para a parte de programação, né? A parte lógica de execução, né? do processo de formalização desses insights, exploração, verificar a consistência, a validação dos dados, ou seja, faz a parte relacionada ao que eu chamo de ETL, né? O back-end do processo, vai para a aplicação dos modelos, ou seja, o modelo vai ser usado para gerar informação. Então, para eu aplicar o modelo corretamente, eu tenho que ter dados que me tenham uma qualidade que me permita fazer a aplicação dessa modelagem. Se a base de dados ela tiver algum tipo de inconsistência, consequentemente, o modelo vai ter algum processo de viés. Uma vez que é feito o modelo, geralmente quem vai tomar a decisão é uma pessoa que tem mais aquela experiência do negócio. Então, o que importa é você conseguir converter, né, as relações complexas, os parâmetros complexos do modelo em informação útil, rápida e ágil para quem vai, de fato, tomar a decisão. Então, eu tenho que ter também um processo de visualização dos resultados do modelo, também um processo que seja bastante limpo e claro. Aí, geralmente, essas visualizações vão ser feitas em sistemas de BI, de Business Analytics, né, que vão ser agregados ao processo de geração de conhecimento. Feita a visualização, também tem a parte da história, né? O storytelling, contar a história, saber contar a informação, a análise dos dados que vai ser processado e gerado. E, por fim, colocar o projeto, ou seja, empacotar tudo que foi feito e colocar em produção. Então, essas são as 8 fases para a aplicação de um modelo de data science. Aqui eu fiz uma análise só para vocês terem ideia de quais são as habilidades que são mais demandadas por empresas. Então, foram feitas aí uma análise em mais de 15 mil postagens de emprego, né, nesse ano, 2021. Né, e desses 15 mil, mais de 15 mil postagens de emprego no LinkedIn e outras plataformas de geração de empregos na área de data science, 77% das postagens de emprego requeriam do cientista de dados, né, o conhecimento na linguagem Python. A segunda mais recorrente era o conhecimento em SQL, ou seja, em bancos relacionais. E a terceira mais recorrente, como vocês podem ver, as 3 primeiras elas são, né, os pontos fora da curva aí, ou seja, tem uma recorrência bastante alta. Então, você teria aí essas 3 linguagens mais recorrentes: Python, SQL, justamente para trabalhar com banco de dados, e R. Né? Então, seriam essas 3 linguagens geralmente mais demandadas nas citações de empregos nessa área. Então, eu vou passar aqui rapidamente sobre inteligência artificial. Né? Então, geralmente, a inteligência artificial tem várias definições, por isso que eu trouxe aqui vários conceitos envolvendo inteligência artificial. Mas, assim,
basicamente, todos eles convergem para um sistema baseado em máquinas, né, definindo algumas diretrizes de ações, tá certo? Então, geralmente, essas diretrizes de ações elas vão ser feitas com base em previsões, recomendações e também em decisões que seriam autônomas a partir de processos pré-definidos e modelados, tá certo? Pré-definidos e modelados em sistemas computacionais. A segunda definição de inteligência artificial, né, que faz parte do bloco de data science, é também o uso de algoritmos de computador capazes de aprender e resolver problemas a partir de regras simples ou experiências pretéritas. Então, as características, né, de um sistema de inteligência artificial seriam basicamente essas duas, né? Ter dados disponíveis, geralmente grandes quantidades de dados disponíveis, e segundo, a gente ter os algoritmos, ou seja, definir quais são as regras que serão aplicadas nas decisões de previsão, recomendação ou decisão a partir desse conjunto de dados. Então, a inteligência artificial, né, ela engloba várias áreas. Ela engloba várias áreas, desde a área de robótica, reconhecimento de voz, visão computacional, e também tem uma sub-área dentro da inteligência artificial, que é a aprendizagem de máquina, que é o machine learning, tá certo? E aí, o machine learning, ele tem justamente, né, a inteligência artificial na conceituação geral. Seria a Professor, capacidade de sentir, pois não? 5 minutos, ok? Tranquilo, Stanley. Capacidade de Obrigado. sentir, raciocinar, envolver e aprender. E aí você teria várias características, desde a visão computacional, ao planejamento e otimização, a parte de reconhecimento de voz. E o machine learning seria justamente a habilidade de aprender. E aí você vai ter várias possibilidades de aprendizagem. O aprendizagem supervisionado, não supervisionado e por reforço. E dentro do machine learning eu vou ter vários métodos, né, e tecnologias que podem ser usadas para serem de fato aplicadas. Tá? Então, o Big Data, né, que é uma outra conceituação importante nessa área, ela envolve, né, não é só ter grandes volumes de dados. Então, geralmente, o Big Data está associado a vários Vs. Tá? Geralmente, os Vs mais recorrentes são esses: volume, ou seja, tem que ter muito volume, velocidade de atualização, variedade, veracidade e valor, ou seja, qual o valor que eu consigo atribuir, né, aos dados que foram criados, tá certo? Então, eu vou fazer aqui um exemplo rápido, né, só mostrando para vocês um exemplo de um projeto que foi desenvolvido usando todo esse conhecimento aí de ciência de dados, né, de extração, né, descoberta de conhecimento a partir dos dados, que aí, de fato, a gente tem que saber bem qual é o problema que vai ser definido, né, ter os dados, processar os dados, gerar um modelo e, no fim, entregar um empacotamento de produto que seja viável para o usuário, né? O usuário consiga tomar decisão. Então, um dos exemplos aqui de projetos, né, que a gente fez, que eu posso citar, é o preço da hora, tá certo? O preço da hora é um sistema que permite, né, todos os cidadãos conhecerem em tempo real os preços dos produtos comercializados, tá certo? Então, geralmente, o sistema ele tem uma frequência de atualização pré-determinada. Aqui na Paraíba, ele se atualiza a cada 5 minutos. E a partir daí, a gente consegue ter essa informação, né, em tempo real para o cidadão. E a gente sabe, né, na área da economia, que o preço gera um impacto, né, substancial, tanto nas famílias, né, na demanda, quanto na oferta. Então, o acesso ao conhecimento, ou seja, o acesso à informação do preço, ele tem que também gerar um impacto substancial, inclusive na mudança da restrição orçamentária do consumidor, ou seja, o acesso à informação pode também impactar, né, na restrição orçamentária do consumidor. Então, o preço da hora também tem hoje, né, o sistema ele opera na Paraíba e no estado da Bahia. Né? A gente tem aí aproximadamente mais de 12 milhões de produtos, né, diferentes no sistema. No caso da Paraíba, ele abarca todos os 223 municípios. Aqui está a distribuição, né, pelo peso das notas fiscais. Aqui é um comportamento aí, né, do volume, né, de negociações na Paraíba por dia da semana e por fluxo de tempo. Né? Então, a gente consegue ver quais são os dias da semana que tem uma intensidade maior de negócio. Por exemplo, no sábado pela manhã é o período do dia, né? No sábado pela manhã e na sexta à tarde são os dias da semana que você tem um maior fluxo de negociações no estado da Paraíba e geração de informações importantes. Tá? Então, o preço da hora está aí. É um aplicativo que o usuário digita o produto que ele quer, lista de compras, e aí, a partir daí, ele vai gerando informações cujo objetivo geral é tentar
gerar um processo de informação e, consequentemente, economia para toda a sociedade. Tá? Então, assim, eu fiz aqui um levantamento rapidinho do preço da hora, só para vocês verem aí o impacto que ele gera. E, assim, eu acredito que o acesso à informação ele tende a gerar, né, um processo realmente fundamental para a gente conseguir, de forma inteligente, gerar decisão, gerar conhecimento, tanto do ponto de vista do consumidor, como também do ponto de vista do setor público. Né? Então, o setor público ele também pode usar essas próprias informações que são geradas, né? Ou seja, uma amostra de bilhões de negociações, para também gerar referência nas cotações de preço das licitações. Ou seja, ao invés das licitações serem feitas com preços que provavelmente vão ter distorções, o setor público também poderia gerar de forma mais eficiente, né, um preço de mercado para gerar um processo de referenciamento mais eficiente e, consequentemente, gerar uma estratificação e economicidade para a sociedade. Tá? Então, assim, em linhas gerais, eram essas informações que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço a atenção e me coloco à disposição aqui para responder alguma dúvida, caso tenha. Tá certo. Obrigado, professor Alessio, pela excelente exposição, certo? Vamos dar início agora à sessão de perguntas. Eu já estou com algumas perguntas aqui que foram feitas no chat. Eu vou lendo para o senhor, ok? A primeira pergunta que temos aqui foi a pergunta do João Vitor. O João Vitor, ele fala que professor, sou economista e minha esposa é programadora. Aprendi o básico de Python e Anaconda, mas ela fala para eu ir adiante, aprender R, Stata e programação mais profunda. Um economista precisa mesmo programar e construir sistemas com linguagens como Java, Spark e Hadoop? Não é pedir muito? Essa é a primeira pergunta que nós temos. Tranquilo. Vai ser feito por perguntas? Tranquilo. Eu vou responder logo. Então, agradeço, João Vitor, a interação. João Vitor, eu acredito que o economista não precisa entender de tudo, tá certo? Ele não precisa entender de tudo. Ele tem que ter uma noção mínima, né, de... Mais uma vez, vai inclusive também depender da perspectiva que ele queira atuar na sua linha de formação profissional. Se ele quiser atuar, né, em grandes empresas, né, que trabalham com modelos de dados, inteligência artificial, e ele quiser incorporar dentro de uma equipe de ciência de dados, aí ele vai ter que ter, né, no mínimo, o requerimento de conhecer, por exemplo, modelagem de dados. Então, se você conseguir trabalhar bem com dados no R, por exemplo, já é um bom caminho, tá? Mas, assim, pensando hoje, como vocês viram, a linguagem mais demandada, né, é o Python. Então, para análise de dados, para modelagem de dados, para modelos de previsão, modelos de machine learning, a demanda maior é a linguagem Python, justamente por ela ser uma linguagem multipropósito. Então, eu vou ter uma equipe de desenvolvimento de ciência de dados de uma empresa ou de um órgão público, então eu vou ter pessoas que vão conversar de forma mais homogênea. Então, tanto o cara da computação, ele provavelmente vai trabalhar em projetos envolvendo Python, como também a equipe de dados também vai envolver, né, trabalhos em Python. Então, geralmente, a recomendação seria Python, R, já que é muito comum na área de economia estar trabalhando com R, e tem alguns modelos que realmente só tem no R. O Python e R conversam muito bem, então eu posso fazer projetos em R com alguma parte em Python ou vice-versa, então é possível também. E assim, eu acredito, João Vitor, que para começar, eu acredito que você tendo uma boa bagagem, né, de R, de Python, saber fazer a parte de tratamento de dados, visualização, modelos estatísticos, eu acho que já daria para iniciar. Eu acho que trabalhar com Java, Spark, Hadoop, MongoDB, aí são habilidades mais específicas, tá certo? Mas, assim, eu acho que para iniciar eu começaria por aí. Assim, continuar os estudos, né, aprofundar nessas outras áreas, mas vai depender daquilo que você quer fazer. Né? Se você for trabalhar com dados muito grandes, aí geralmente você vai ter que trabalhar, por exemplo, com Spark, né? Porque aí você vai ter que fazer um processamento aí bem distribuído para poder gerar informação. Aí vai depender justamente das necessidades da sua ocupação que você vai trabalhar ou da sua perspectiva de atuação.
Certo, professor. Só mais uma questão por causa do nosso tempo aqui, para a gente não estourar. A Liliane Barros, ela pergunta, Alessio, como anda a empregabilidade no mercado nesta área para economista? Para o momento atual e futuro, torna-se realmente fundamental que o economista domine essa área de programação? E eu aproveito, professor, para também fazer uma pergunta minha aqui para o senhor. O que é que o senhor acha realmente assim mais importante para os nossos estudantes de economia, então, para a formação do economista atual? Nas minhas aulas, eu noto muitos alunos muito preocupados, muito ansiosos em querer dominar Python, Julia, R, Chata, querer realmente entrar em várias áreas, em várias linguagens ao mesmo tempo, sem, às vezes, antes ter a preocupação de entender o básico ali da estatística, o básico da econometria. Queria aproveitar também e perguntar qual é a opinião do senhor nesse sentido. Viu, Estélio? Olhando a parte de empregabilidade, por exemplo, como o cientista de dados ainda é uma profissão iniciante, ou seja, é uma profissão que iniciou faz pouco tempo, não existe ainda muitas pessoas formadas nessa área, né, com graduação, com bacharelado em ciência de dados. Na semana passada, eu organizei um evento aqui na UFPB e quem veio apresentar, né, quem fez a palestra foi o Head of Data Science do Magazine Luiza, né, do Luiza Labs, nacional, o Alan Diegues. Aí ele falou, na minha equipe de ciência de dados tem economista. Na minha equipe de ciência de dados tem economista. Então, geralmente, o economista ele pode atuar na área de ciência de dados justamente, né, se você pensar naquele diagrama de Venn que eu mostrei, que tem habilidade de TI, habilidade de matemática e estatística, habilidade de business, o economista das três ele já tem uma certa aproximação com a parte de matemática e estatística e com a parte de business, né, negócio, conhecer economia, finanças, administração, ter esse conhecimento aí da área de negócio. Então, ele já tem relativamente uma vantagem comparativa, né? E aí a deficiência relativa vai ser o conhecimento da área de tecnologia da informação, tá? Mas como você falou, Estélio, o importante, então só respondendo, então realmente o mercado de trabalho hoje tem uma perspectiva muito boa de integração de economistas, né, nessa área de ciência de dados, né? O mercado recebe bem, acolhe bem economistas com essas habilidades. E respondendo a sua pergunta, Estélio, eu acredito que, como eu falei, não adianta você querer aprender o Python, aprender Julia, aprender o R, aprender qualquer outra linguagem de programação, JavaScript, qualquer outra linguagem, se você não tem os fundamentos básicos. Então, geralmente, o fundamento básico de programação é matemática e estatística. Assim, vou fazer a programação, fazer modelos de inteligência. Assim, para fazer um modelo de inteligência artificial, eu tenho que ter matemática e estatística, no mínimo, né, bem fundamentado, né? Então, eu acho que é importantíssimo você ter a noção básica da linguagem, saber conhecer, né, a estrutura de programação da linguagem que você queira aprender, mas é muito importante também ter uma noção básica também de lógica, né, de conhecer estruturas de programação, a lógica da programação e conhecimento mínimo de álgebra matricial, cálculo vetorial, né, modelos de estatística, porque isso realmente vai fazer a diferença, né, entre uma pessoa que sabe programar e uma pessoa que sabe ciência de dados. Né? Ou seja, eu sei programar, é uma coisa, saber ciência de dados é justamente ter uma habilidade de computação integrada com a habilidade de matemática e estatística integrada com a habilidade de negócio. Ou seja, eu preciso ter um pouquinho de cada e conseguir executar bem. Tá ótimo, professor. Agradeço muito, certo, pela sua participação. Chegamos no nosso horário. Agradeço ao professor Alessio pela excelente palestra. Agradeço pelo auxílio de Ronison Lucas na mediação da sessão. Muito obrigado, Ronison.